dano material ou a imagem pode gerar dano moral? E este pode também provocar danos materiais? Qual é a diferença entre um e outro? Qual é o objetivo da indenização? Existe uma indústria da intimidação? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Paulo Tristão Machado Júnior, da 8ª Vara Civil da Comarca de Juiz de Fora, aqui na Zona da Mata de Minas Gerais. Dr. Paulo é magistrado há 17 anos e já passou por 9 comarcas, como auxiliar e titular: Vespasiano, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sete Lagoas, Medina, Ubá e Juiz de Fora. Dr. Paulo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer também estar no Pensamento Jurídico, através da AMAGES. Muito bem. Nós teremos ainda no nosso programa a participação, a presença dos quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade Instituto Viana Júnior farão perguntas para o senhor sobre o nosso tema do dia, e também o quadro, no terceiro bloco, o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Paulo, gostaria que a gente começasse, então, sobre a questão do dano. Qual o real significado da palavra dano e o que representa sempre a lesão ou a redução dos bens de uma pessoa? É sempre assim a relação? O dano é justamente a lesão ao patrimônio de uma pessoa. Esse patrimônio pode ser um patrimônio material, como pode ser um patrimônio moral. O Código Civil, já em 1916, já previa a obrigação daquele que causar esse dano de indenizar a vítima desse dano, mas não dizia expressamente a respeito dos danos morais. Então, o grande número de ações era de indenização por danos materiais. A Constituição Federal de 1988, ela já veio prevendo a indenização por danos morais. E o Código Civil de 2003, aí sim, no seu artigo 186, ele passou a fazer uma previsão expressa de indenização, ainda que exclusivamente do dano moral. Quer dizer, mais do que lei, é uma questão constitucional. É uma questão constitucional que depois foi encampada pelo Código Civil de 2003. Até então... E envolveu também Código do Consumidor? Muito, o Código do Consumidor também tem essa previsão. E o fundamento de tudo isso é a lesão a um patrimônio jurídico protegido. Um bem jurídico da pessoa. Um bem jurídico protegido. Então, o que nós vemos hoje nas varas cíveis, tanto aqui de Juiz de Fora, e eu acredito que isso seja um reflexo de todas as varas cíveis do Estado, inclusive do Brasil, é um grande número de ações com esse tema de indenização por danos materiais e danos morais. Especialmente depois da Constituição, que criou-se aí, ampliou a visão de direito e conceito de justiça, né? Isso, havia uma demanda reprimida muito grande com relação aos danos morais. Mas e qual que é a diferença, doutor Paulo? Dano moral, o senhor falou, dano material. Qual que é a diferença de um e de outro? Onde é que está o limite dessa distinção? O dano patrimonial, nem sempre a lesão a um patrimônio significa um patrimônio material, significa também uma lesão ao patrimônio moral. O dano patrimonial ele é muito mais fácil da gente apurar do que o dano moral. É mais objetivo. É muito mais objetivo e calculável. Porque se alguém ultrapassa o sinal, por exemplo, e atinge o seu patrimônio, o seu veículo, nós temos como repará-lo fazendo cálculo, seja por orçamento, as despesas com o conserto. Do dano material. Do dano material. Do veículo atingido. Do veículo atingido. Mas pode haver dano físico ao condutor desse carro também. Aí já é um outro tipo de dano. Aí é o dano moral. Moral. Quanto atinge a honra da pessoa, o sentimento da pessoa, mas que atinja de forma grave. Sim. Não é qualquer sentimento de angústia, qualquer irritação, trauma, qualquer desgosto que vai levar o juiz a reconhecer o dano moral a fim de ser indenizado. Isso depende de um laudo. Isso depende nem sempre de um laudo médico. Quando o erro é um erro médico, também fica mais fácil de ser apurado. Agora, quando a gente trata de dor, de sentimento, de angústia, de saudade, fica muito difícil de avaliar. Já mais objetivo, né? Não é tão objetivo, é subjetivo. O dano material não, ele é fácil de ser apurado, porque ele atinge o seu patrimônio. Então, esse patrimônio ele pode ser substituído, ele pode ser calculado. A dificuldade do julgador é calcular o dano moral. Esse é mais difícil. A gente vai falar sobre esse critério, esse parâmetro que o juiz
recorre no momento de calcular essa indenização e fixar um valor. Mas antes eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós também um outro tipo de dano que eu citei no início aqui, o dano à imagem. O que vem a ser isso? Como é que ele se caracteriza? O dano à imagem, ele se caracteriza quando alguém faz uso indevidamente da sua imagem. Um exemplo que normalmente acontece, a imprensa, por exemplo, quando divulga a imagem, o rosto de uma pessoa, o nome de uma pessoa de forma indevida, vinculando ele a uma notícia, né, equivocada, isso pode gerar um dano à imagem dessa pessoa. E esse dano, ele é também indenizável. A senhora mexeu com a minha área. Nós, jornalistas, somos mais vítimas ou somos mais agressores dessa imagem, da honra das pessoas? Eu acredito que sejam mais agressores. mais agressores. Hoje, a imprensa, já polida com esse tema, ela evita de colocar a face da pessoa quando ela não é diretamente a pessoa envolvida na notícia. Então, a imagem do rosto fica um pouco rebuscada, né? É importante também que a imprensa não faça juízo de valor quando alguém é preso e já atribui, já o coloca como um criminoso. Na verdade, ainda vai haver um inquérito policial e um processo que pode até ser que o leve à absolvição. Então, é importante também que a imprensa não taxe aquela pessoa já como um criminoso condenado. Mas nós não temos mais lei de imprensa. O que regula isso? É legislação comum? É o direito à imagem mesmo da pessoa. Isso é o Código Civil? Código Civil. Perfeito. Então, para fazer um pequeno intervalo, gostaria então que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente aquilo que eu coloquei no início do programa, se um dano material pode gerar o dano moral e se esse dano moral também pode depois se converter em dano material e explicar também como é que se calcula essa indenização. A gente volta em instantes.